Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade ao livro de Esdras. Nós vamos ler a continuação do capítulo 6. Na semana passada foi até o verso 12, e essa semana nós vamos continuar no capítulo 6, dos versos 13 ao 18. Capítulo 6, verso 13 ao 18. Obrigado, pastor. Diz assim o texto: Então, em vista do decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então o povo de Israel, sacerdotes, levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. E para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões, e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, de acordo com o que está escrito no livro de Moisés. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos fez ouvir a Tua palavra. Mesmo falhos que nós somos, o Senhor nos abençoa com a Tua palavra. Por isso que nesse momento o Senhor possa nos fazer enxergar a realidade da Tua salvação, nos fazer enxergar a realidade das coisas que são postas bem diante dos nossos olhos e ouvidos. Nos faça enxergar e nos faça ouvir as Tuas verdades, Deus, nessa noite. Abençoe esse momento. Abençoe os nossos corações, que eles estejam dispostos a ouvir a Tua palavra. E não somente a ouvir, mas a praticar, a fazer a Tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração. É por isso que estamos aqui, Deus, é por isso que estamos diante do Senhor. É por isso que lemos as Tuas Escrituras. E é por isso que expomos os textos sagrados, para que venhamos aprender mais do Senhor. E aprendendo, que possamos praticar todos os dias da nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração. Faça isso conosco, Deus, e nos abençoe dessa forma. Assim nós Te pedimos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até aqui, nós vimos bastante da história dessa jornada do povo de Deus aqui. Nós vimos que por causa da desobediência do povo de Israel, eles foram levados cativos para a Babilônia. E o templo e a cidade de Jerusalém, nessa época, foram destruídas, foram arrasadas. E depois de 70 anos de exílio, 70 anos no cativeiro, e para que se cumprisse profecias ditas anteriormente, finalmente esse povo é libertado. E esse povo aqui vai voltar então para sua terra com o fim de reconstruir, não somente a cidade, o templo, mas reconstruir a identidade que eles tinham com Deus, reconstruir o que havia sido perdido. E o que era isso? O que foi perdido? Ora, reconstruir o relacionamento e a adoração ao Deus eterno, da forma que o próprio Deus havia instituído, que o próprio Deus queria. E vimos que tudo isso, então, foi possível, essa reconstrução, é porque quem reconstrói, aquele que reconstrói, é o próprio Deus. Nós vimos que é Deus quem toca o coração do grande rei Ciro da Pérsia, para autorizar esse povo aqui a voltar para sua terra.
Essa jornada aqui, ela não foi iniciada pelo homem. Não foi alguns homens que disponibilizaram do seu próprio coração a fazer essa jornada, mas foi pelo próprio Deus que moveu o coração de um rei pagão e também o coração do seu povo com o fim de reconstruir a cidade de Jerusalém e reconstruir essa identidade. No capítulo 2, nós vimos um registro dos exilados que retornam para Jerusalém. A gente viu lá nomes, a gente viu famílias, a gente viu números. E tudo isso, meus irmãos, apontando para o fato de que Deus conhece cada um dos seus. Deus conhece e mostra que além de pedras e paredes, Deus ele está reconstruindo uma identidade com aquele povo. Deus está fazendo com que eles pudessem lembrar das promessas que próprio Deus fez aos seus antepassados, aos pais e aos pais dos pais daquele povo. É verdade que o templo seria reerguido, mas Deus também iria restaurar corações. Deus iria restaurá-los como uma nação novamente. E não apenas o povo de Judá, mas também a nação de Israel, o coração do povo. Nós vimos no capítulo 3 que a primeira coisa que eles fazem ao chegar em Jerusalém é levantar o altar. Isso nos mostra que antes mesmo de muros, antes mesmo de qualquer coisa, Deus deve ser adorado. Qualquer coisa que venhamos a fazer, primeiramente, sumariamente, Deus deve ser adorado. Deus deve ser engrandecido, Deus deve ser buscado e Deus deve ser glorificado. Porém, meus irmãos, a obra não avança sem oposição. A obra não avança sem pessoas ali para confrontar o que você está fazendo. Nós vimos que homens se levantaram, e os capítulos 4 e 5 mostram essa oposição. Vai mostrar os inimigos surgindo, seja com cartas, com ameaças, ou até mesmo tentando paralisar aquilo que eles estavam fazendo. E por quase 2 décadas, a construção ela não é terminada. Ela avança, ela é paralisada e ela não é terminada. Mas Deus interveio novamente e faz com que, mais uma vez, um rei pagão pudesse procurar os registros dos reis da Pérsia, aquele decreto de Ciro, ordenando que se voltasse a reconstrução do templo, que se voltasse para que reconstruísse a cidade. E após investigações, o rei Dario, o rei pagão Dario, confirma e reforça o decreto, permitindo não apenas que se reconstruísse a cidade, mas também que se financiasse aquela obra. Então, muito mais do que a reconstrução, o rei Dario ainda dispôs de finanças para que aquela obra fosse completada, para que aquele decreto do rei Ciro pudesse alcançar o seu êxito. E agora aqueles que vieram prestar ajuda com sutileza perversa, não sei se vocês lembram, para os destruir, que nós vimos lá no início do capítulo 4, agora aquele povo que antes vinha com maldade no coração, agora eles vêm debaixo de um decreto. E um decreto que, se não cumprisse, certamente aqueles homens iriam morrer. Aqueles homens que confrontaram os judeus à época do capítulo 4. É nesse ponto, então, que a gente vai começar o nosso sermão, a partir desse ponto. Um povo sendo restaurado, um povo sendo reconstruído, o templo finalmente concluído e uma adoração reacendida e uma adoração vibrante do povo. Meus irmãos, depois de cinzas, depois de sofrimentos, depois de exílios, depois de lágrimas, depois de lutas, o culto finalmente aqui agora é restaurado. E a grande pergunta que o texto que nós lemos nos leva a responder é: como Deus reconstrói um povo quebrado? Como que Ele nos leva das ruínas, das cinzas, à adoração? Para responder a essas perguntas, nós podemos trazer um tema para esse sermão. E qual seria esse tema? Seria das cinzas
a adoração? Quando Deus reconstrói o coração do seu povo. E para facilitar o entendimento aqui, nós vamos separar esse texto aqui em 3 pontos. O primeiro ponto é que Deus reconstrói agindo soberanamente. Ele vai reconstruir sendo soberano, não somente do povo de Israel, mas de todos os povos e todas as nações. O segundo ponto é que Deus reconstrói restaurando a adoração pela palavra e pelo sacrifício. Deus reconstrói restaurando a adoração pela palavra e pelo sacrifício. E o terceiro ponto é que Deus reconstrói levando o seu povo da obediência até a eterna alegria. Então vamos ver o primeiro ponto, que é Deus reconstrói agindo soberanamente. E nós vamos ler o verso 13 do texto. Então, em vista do decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Bom, Tatenai, que era governador do território ali, ele e os seus companheiros foram aqueles que se opuseram às obras. Foram estes homens aqui citados que foram os causadores dos problemas, das preocupações dos judeus, dos insultos, inclusive da paralisação da obra. Esse homem que antes era cético quanto à legalidade da reconstrução do templo, agora demonstra total submissão à autoridade do decreto real. E o que isso nos mostra? O que isso apresenta para os nossos olhos aqui? Ora, isso nos mostra que não importa quem seja, não importa a sua patente, não importa se ele é prefeito, se ele é governador ou se ele é presidente, todos estão sujeitos à vontade de Deus. Meus irmãos, quando lemos esse texto e contrastamos com os textos anteriores que nós lemos, em outras quintas-feiras, nós ficamos totalmente boquiabertos. Por quê? Perceba que estes homens eram homens que estavam pondo medo no povo, eram homens que estavam atormentando e dificultando em muito tudo aquilo que os judeus deveriam fazer, tudo aquilo que Deus havia ordenado os judeus a fazer. E agora, estes homens que atormentavam, agora eles estão rendidos. E um detalhe importantíssimo aqui, é que eles não estão rendidos apenas por causa do decreto do rei pagão, do rei Dario, mas eles estão rendidos à vontade soberana de Deus, porque quem fez isso não foi o rei Dario, mas foi o próprio Deus. Isso mostra como Deus usa até mesmo autoridades pagãs, autoridades que não se importam com o cristianismo, ou até mesmo autoridades que não são eclesiásticas para cumprir os seus propósitos. Essa soberania de Deus aqui, esse controle, esse poder de Deus, ele nos acalenta, ele nos traz paz ao nosso coração, que diariamente se perturba. Se olharmos para os nossos dias passados, se olharmos para a nossa vida que nós vivemos aí, 10, 15, 20 anos talvez, nós vamos ver quantas situações nós ficamos presos nas mãos de homens como esses aqui. Homens que queriam nos ferir. Quantas vezes nós ficamos temerosos por nossas vidas, por nossos empregos, pelo nosso salário que precisávamos, e tudo isso por causa de pessoas que acabaram nos ferindo, acabaram lutando contra ou dificultando o nosso caminho. Quantas vezes, meus irmãos, nós ficamos assim, como esses judeus aqui, nessa tormenta? Esses homens aqui do texto agora estão rendidos. O texto diz que eles cumpriram plenamente. Deus reconstrói agindo soberanamente, e Ele o faz desde os primeiros ou os primórdios dos tempos. Se a gente perceber um pouquinho e voltar
lá no começo da história, e não a partir de um ponto da história, mas bem lá no começo, no Jardim do Éden. E aqui, com esses 3 pontos, nós vamos construir o que a gente pode chamar paralelamente da narrativa da história da redenção. Pois sabemos que lá no Jardim do Éden o homem pecou. Nós sabemos que o homem infringiu as regras e as ordenanças de Deus. E por causa disso, o pecado adentrou no mundo e condenado está o mundo e o homem que o tornou mau. Não há salvação para o homem por si só, porque o homem agora é escravo do pecado. O homem se afastou de Deus. O homem agora está longe de Deus, morto em si próprio por causa dos seus próprios pecados. Mas veja a soberania de Deus. Perceba que Deus reconstrói agindo soberanamente, pois o Senhor decreta um povo escolhido, e os decreta para a vida e não mais para a condenação. A soberania de Deus, ela nos aquece nos momentos mais difíceis das nossas vidas. A soberania de Deus traz esse conforto, porque ler textos como esse aqui, onde podemos saber que Deus age soberanamente, não importando se os inimigos são grandes, não importando se eles são pequenos, se são fortes, se são fracos, se são ímpios ou não, além de Deus reconstruir, sendo soberano, Deus o faz mediante qualquer pessoa, Deus o faz soberanamente sobre qualquer um. E, bom, Deus reconstrói sendo soberano, não importando quem. Mas Ele também o faz, Ele reconstrói restaurando a adoração por meio da palavra e do sacrifício. Diz o texto que os líderes dos judeus continuaram a construção com sucesso. Veja os versos 14 e 15. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Descendentes de Ido, eles terminaram a reconstrução do templo, conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. O papel da pregação da palavra é essencial na reconstrução espiritual de um povo ou de alguém específico. Por exemplo, pode parecer bobo o que eu vou falar aqui agora, mas tudo que você vai começar a fazer na vida, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa aprender, ou você precisa ser ensinado a fazer alguma coisa. Por exemplo, você vai começar a trabalhar com um maquinário. O que você vai precisar fazer? Ora, você vai precisar ler as instruções do uso do maquinário. Ou alguém vai precisar, pelo menos, te ensinar a respeito daquele maquinário, a usar, e para que você não erre, não é verdade? Existe um jeito para usá-lo corretamente. Você vai começar a correr todos os dias. Ora, para que você não venha prejudicar a sua saúde, ao invés de melhorá-la, você precisa fazer os seus exames e deixá-los alinhados com o esporte que você vai praticar, seja corrida ou seja qualquer outro. Ou seja, existe uma maneira correta de correr, de praticar um esporte para melhorar a saúde e não prejudicá-la, e não piorá-la. Você vai fazer academia. Você então vai precisar de um tempo chamado de adaptação, e nesse tempo alguém vai te ensinar a usar os equipamentos, alguém vai ensinar você a fazer os exercícios para que você não use e não faça de forma errada. Ou seja, há uma forma correta de se usar os equipamentos. Parece bobo isso, mas perceba que tudo o que você fizer, há um manual, há um ensinamento, há uma regra para que você faça qualquer coisa na sua vida. E aqui, para a reconstrução desse povo,
A palavra era a norteadora. A palavra era que norteava, que guiava o caminho desses homens. Os profetas encorajavam e ensinavam esses homens aqui por meio da palavra de Deus. Essa união entre profetas e os líderes civis aqui é que impulsionou o povo. Foi por causa disso. Ageu e Zacarias pregavam exortações e promessas de restauração. A reconstrução avançou pela ação humana, de fato. Eles foram lá, colocaram tijolos nas costas, pedras nas costas, e foram e ergueram. Mas foi por meio da palavra de Deus que eles alcançaram êxito. Tenho certeza que aqui muitos já começaram algo e não terminaram. Fizeram algo na vida e não continuaram. Mas eu tenho certeza que se Deus começar uma obra em você e você fizer com base nas Escrituras e debaixo da vontade de Deus, Deus vai te ajudar a alcançar êxito, porque é a palavra dele quem nos move, é a palavra dele que nos guia. E algo notável aqui no texto é que, por mais que existisse os decretos dos reis da Pérsia, a ordem vinha, abre aspas aqui, do Deus de Israel. A ordem vinha do Deus de Israel. Deus restaura o seu povo por meio da palavra. Deus reconstrói o seu povo pela adoração. E aqui, continuando a nossa narrativa da redenção, né, a narrativa que nós começamos, depois que Deus agiu soberanamente para escolher, eleger o seu povo santo, ele dá continuidade para a salvação dos pecadores eleitos. Pois nos diz o texto do Evangelho de João, capítulo 1, que o verbo, a palavra, se fez carne. A palavra de Deus habitou em nosso meio para nos ensinar, para nos encorajar acerca da vida e também acerca da morte. É isso que a palavra faz. Ela nos constrange com o seu grande amor. Deus reconstrói, restaurando a adoração, enviando a sua palavra. Que palavra é essa? Jesus Cristo. Palavra viva. É por isso, meus irmãos, que Jesus diz: venham a mim todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para a alma de vocês. Assim como esses homens aqui tiveram, por meio da palavra dos profetas, encorajamento para reconstruírem o templo e a adorarem a Deus, Deus reconstrói hoje, restaurando a adoração e o sacrifício por meio do seu Filho amado Jesus. Naquele tempo, era o templo e era o sacrifício de animais. Porém, Jesus veio e se sacrificou uma só vez para remir todo o seu povo, trazendo e sendo a palavra de Deus aos homens da terra. Hoje é Jesus Cristo, é Ele a adoração que nos leva a Deus. É por meio de Jesus que somos restaurados. É por Ele que nós somos encorajados a viver essa vida aqui, que de fato é uma vida cheia de tempestades, uma vida cheia de tempestades, uma vida cheia de tormentas, mas em toda a tormenta, em toda a tempestade, creia que há um caminho, e esse caminho chama Jesus Cristo. Isso nos traz paz, porque se estamos desanimados, Cristo nos encoraja. Se estamos perdidos, Cristo nos acha e nos ajuda com a sua forte luz. E se estamos entristecidos e angustiados, Cristo nos alegra com as promessas de Deus, as promessas de salvação e promessas de vida eterna. É Cristo quem faz isso. E esse é o terceiro e último ponto que falaremos essa noite aqui. Mas antes, vamos recapitular um pouquinho. Primeiro ponto que falamos é que Deus reconstrói agindo soberanamente. Ele usa quem Ele quer, Ele faz como Ele quer, e ainda que grandes homens, poderosos homens, possam tentar parar o povo de Deus, ainda que lutas se perdurem por anos,
Não deixe de acreditar que Deus é soberano sobre as coisas, e Ele não deixa de agir soberanamente para cumprimento das suas promessas, dos seus propósitos. O segundo ponto que falamos é que Deus reconstrói, restaurando a adoração pela palavra. A palavra de Deus é encorajadora. A palavra de Deus nos traz vida, nos traz graça, nos empurra para frente, nos ajuda a caminhar desse solo, nesse terreno terrível que assola a nossa vida todos os dias, abalado por causa do pecado. Sem a palavra de Deus, de certo desanimaríamos, nós desistiríamos. E Deus se importou tanto em nos fazer entender isso, que sem a palavra dele não conseguiríamos, que ele não apenas mandou profetas, mas mandou sua palavra viva, seu Filho Jesus. E é por meio dele que nós então voltamos a adorá-lo, que restauramos a adoração com o nosso Deus. É por meio de Cristo, o verbo que se fez carne, que podemos ter novamente relacionamento com Deus. E por último, os versos 16 a 18 nos traz a ideia de que Deus reconstrói por meio do sacrifício 3 coisinhas: a celebração, a alegria e a obediência do seu povo. Os versos 16 e 18 nos traz a ideia de que Deus reconstrói por meio do sacrifício, a celebração, a alegria e a obediência do seu povo. Diz assim o texto: então o povo de Israel, sacerdotes, levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões, e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, de acordo com o que está escrito no livro de Moisés. A restauração culmina na alegria. A completude aqui se fecha na celebração. O povo terminou a obra, e o mais importante aqui, eles terminaram juntos. Não era apenas uma ou outra tribo, não era o reino do norte ou o reino do sul, mas era o povo de Israel. Olha que maravilha, o povo se dividiu, os reis se dividiram, mas Deus reconstruiu a nação de Israel. Não há, meus irmãos, restauração completa se o povo não voltar a viver de acordo com a palavra e não se alegrar com essa palavra. Não há restauração se o povo não voltar a viver de acordo com a palavra e se alegrar mediante essa palavra. O verso 18 diz que eles se organizaram conforme a lei de Moisés diz. Então, a lei de Moisés, eles estão olhando para a palavra. E o verso 17 diz que eles ofereceram em sacrifício 12 bodes, de acordo com o número das tribos, que eram 12. Não eram 2, ou 10, ou 5, mas eram 12 tribos de Israel. O número total de quando eram 12 tribos, antes da divisão dos reinos, que nós tanto falamos aqui. Eles celebraram juntos por meio dos sacrifícios de agradecimento e ofertas para arrependimento dos pecados. Essa alegria que eles sentiram aqui não era uma alegria momentânea, mas era uma alegria completa. Era uma alegria que, por estarem ouvindo a palavra dos profetas, eles estavam fazendo o que Deus havia dito para eles fazerem. Isso resultava, eles ouvirem a palavra, fazerem conforme a palavra diz, resultava em uma alegria profunda dentro deles. E tamanho era essa alegria que eles não mais se importavam em reino do sul, em reino do norte, mas um só reino,
ou seja, o reino de Israel. E não é isso que Deus espera de nós? Não é isso que Deus espera, que alcancemos alegria, essa alegria da salvação, da reconstrução espiritual, a tal ponto que nós não mais importamos se Zezinho é da igreja da Parede Preta, ou se Joãozinho bate palma no culto ou não. Deus espera de nós essa reconstrução. Deus quer essa reconstrução do seu povo. E desde que ouçam e pratiquem a palavra verdadeira e bíblica da redenção, somos um só povo, somos irmãos, eles são os nossos irmãos e nós somos irmãos deles. Diz o verso 17 que houve sacrifício em prol dos pecados pelas 12 tribos, e 12 tribos representa a sua totalidade, a totalidade do povo de Israel, foram para todos. Deus reconstrói por meio do sacrifício, a celebração, a alegria e a obediência do seu povo. Mas Tiago, nós não sacrificamos animais mais. Como que nós vamos reconstruir hoje por meio do sacrifício? Como é que nós vamos fazer? Ora, vamos voltar agora paralelamente à nossa narrativa da redenção. Deus reconstrói agindo soberanamente, elegendo o seu povo. Deus reconstrói restaurando a adoração do seu povo, trazendo o seu Filho a este mundo para nos ensinar acerca da palavra de Deus, para nos dizer que não adoraremos nem aqui nem acolá, mas o adoraremos em espírito e verdade. E agora Deus reconstrói, sacrificando o Filho, fazendo-o morrer em nosso lugar, sacrificando de uma só vez por todas, para que nós, antes condenados, agora pudéssemos ter vida. Não mais foram 12 animais sacrificados, não mais precisaríamos de um número X para alcançar todo o povo, pois apenas, somente um, foi sacrificado por todo o seu povo. O Cordeiro sem mancha, o Filho de Deus sem pecado. E esse sacrifício nos trouxe o quê? Nos trouxe celebração. Esse sacrifício nos trouxe alegria. E esse sacrifício nos trouxe obediência. Meus irmãos, nosso tema foi das cinzas à adoração, quando Deus reconstrói o coração do seu povo. E assim como esses homens aqui do texto estavam em cativeiro, nós estávamos encarcerados, estávamos à cegueira espiritual, com o pecado que nos suja e nos condena. Essa é a verdade. Estávamos nas cinzas dos escombros do nosso próprio coração, afundados no nosso próprio pecado, no nosso próprio medo, mas Deus não nos desamparou. Antes, Deus reconstruiu o nosso coração, agiu soberanamente e nos amou tanto, quando ainda éramos pecadores. Restaurou a adoração, nos enviando o seu Filho, o único Filho, o Filho amado, para mostrar o caminho, para mostrar a direção que nós deveríamos seguir, ou melhor, para ser o caminho e ser essa direção. E por meio do seu sacrifício, hoje, somos o que diz Mateus capítulo 5. E o que diz Mateus capítulo 5? Bem-aventurados, bem-aventurados, bem felizes, e somos assim, felizes, não com a felicidade do mundo, mas a felicidade aqui, perfeita, plena, essa felicidade aqui da qual Deus é quem reconstruiu. Por isso, meu irmão e por isso, minha irmã, nos tempos de lutas, nos tempos difíceis, nos tempos que parecem não terminar, aqueles dias sombrios que perdura 1, 2, 3, uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Lembre-se dessa história aqui. Lembre-se que ainda que possa ter demorado tanto tempo, anos, para que essa obra fosse reconstruída, fosse feita, com essa paralisação,
Deus não se esquece das suas promessas. Deus não se esquece daquilo que Ele prometeu. E Ele há de cumprir todos os seus termos. Isso com certeza. Ainda que tenha que usar uma mula para isso. Ainda que tenha que usar um animal para que se cumprisse a sua palavra. Ele assim o faria. E quando o tempo chegar, quando aquele dia chegar, nós celebraremos e nós nos alegraremos com o nosso Deus. E para finalizar aqui a nossa narrativa da redenção, paralela à construção desse texto, Deus reconstruirá a nossa alegria eterna, pois as suas promessas é que na sua glória não mais haverá choro, na sua glória não mais haverá tristeza, na sua glória não mais haverá sofrimento, não mais os inimigos nos paralisarão, não mais haverá perseguição, e nós o adoraremos incansavelmente. Que promessa maravilhosa! Nós o adoraremos tão próximos que os nossos olhos o verão muito mais glorioso que o sol sobre nossas cabeças, o sol do meio-dia sobre nossas cabeças, muito mais glorioso. E se isso, meus irmãos, não alegrar o nosso coração, se essa promessa dessa redenção não mais alegrar o nosso coração, se essa promessa de reconstrução espiritual não trazer alento, não for o suficiente para encararmos os dias maus, não for suficiente para, nos dias tristes, angustiantes da nossa vida, não for suficiente para que a gente olhe e perceba a profundidade dessa promessa, eu acho que nada mais poderia trazer uma satisfação como uma promessa de redenção dessa. Estes homens aqui, estes homens maus, eles persistiram contra o povo de Deus, mas eles não venceram, porque Deus agiu soberanamente. E não somente Deus agiu soberanamente, mas Ele, próprio Deus, trouxe a palavra ao coração daqueles homens, por meio dos seus profetas, por meio da sua própria palavra, trouxe alegria, trouxe encorajamento, trouxe perseverança. É isso que a palavra de Deus faz ao nosso coração. E não é isso que Jesus, a palavra de Deus, Jesus, o Senhor dos Senhores, faz em nosso coração? Não é isso. Não é encorajar-nos a prosseguir, não é ouvindo quando estivermos cansados, Ele nos ajudaria, Ele nos traria de volta quando nós nos perdêssemos. Não é isso que Jesus faz. E não há a promessa mais linda de celebração, a maravilhosa promessa de glória que Cristo traz ao nosso coração. Jesus é a resposta para todas e quaisquer perguntas. Jesus é os muros, Jesus é aquilo que envolve o nosso coração. Não há mais nada e não há mais ninguém que possa reconstruir se não for Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus irmãos, que essa noite possamos estar diante de Jesus para adorá-lo, estar diante de Deus para reconhecer que é Ele quem age soberanamente, e por meio da sua palavra Ele nos encoraja, e por meio do sacrifício de Jesus, Ele nos traz alegria, celebração e obediência à sua palavra. E essa alegria, essa obediência à palavra, essa celebração, ela ecoará na eternidade por meio de Cristo Jesus, para aqueles que confessam ao Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, se apeguem nessa promessa, se apeguem nessa reconstrução de Deus por meio de Jesus. Eu tenho certeza que para os dias maus, nada e nem ninguém poderá nos abalar. Fechem os olhos, abaixem as cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque por meio desses textos, o Senhor mostra que
que o Senhor age soberanamente. O Senhor mostra que mesmo quando vem tempestades, desafios, inimigos que tentam nos derrubar, que tentam nos jogar no chão, e ainda que consigam por breve tempo, Deus, o Senhor há de nos restaurar, se crermos na sua palavra. O Senhor há de nos restaurar, se permanecermos na sua palavra. Por isso, Deus, nos ajude a permanecer, nos ajude nessa reconstrução, dessa adoração, Pai. O Senhor, por meio de Cristo, nos aproximou. O Senhor, por meio de Cristo, nos resgatou. Mas nós sabemos, Deus, que estamos num mundo caído e que há um processo até o dia da glória de Cristo, até o dia em que o Senhor voltará. Até lá, Senhor, nos ajude, nos faz caminhar, nos faz permanecer na sua palavra, Deus, nos faz lembrar sempre que o Senhor age soberanamente, nos faz lembrarmos sempre que o Senhor nos deixa a tua palavra como guia para nos encorajar na caminhada, para nos guiar, para nos direcionar. E Jesus é a palavra. Jesus é o Senhor, é a palavra que nos guia. É por meio do teu evangelho que nós somos guiados à tua graça, à tua glória, Senhor. Para que naquele grande dia, o dia da celebração, que para muitos será um dia terrível de condenação, para nós será celebração. Será um dia em que não mais haverá choro, não mais haverá maldade, não mais haverá tristeza. Mas haverá uma obediência à tua palavra e uma alegria eterna, que ecoará nos nossos corações eternamente. Obrigado por isso, Deus. Nos ajude a permanecermos de pé e caminharmos conforme a tua soberana vontade. Em nome de Jesus, que eu te agradeço e eu te peço. Amém.